Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica de Geografia e hoje nós vamos corrigir o simulado digital da terceira série do ensino médio. Vale lembrar que o conteúdo trabalhado no primeiro bimestre está associado às fontes de energia, tanto da formação geológica quanto dos impactos socioambientais e também a questão no Brasil. Primeira questão aqui, que nós vamos corrigir, né? Ela vai falar sobre Águas de Março define se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, veja que a questão ela restringe aqui, ó, ao Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Essa questão, esse enunciado já fala muito sobre a nossa matriz elétrica. Vamos lembrar que a nossa matriz elétrica, ela se diferencia da matriz elétrica mundial. Enquanto que a matriz elétrica mundial se baseia em fontes não renováveis, como o petróleo, o carvão e o gás, aqui no Brasil, cerca de 70% da nossa eletricidade, ela vem de onde? Das fontes hídricas, das hidrelétricas. Justamente como a gente já conversou durante as aulas, o Brasil ele tem grande potencial hidráulico, né? Nossos rios são rios caudalosos, volumosos, além da condição do relevo, né? Predominância aí de planaltos e a condição climática também do território brasileiro, que o Brasil está predominantemente dentro de uma zona de climas quentes, que é a zona tropical. Então, quando ele fala aí essa relação de produção de eletricidade, o texto em 2001, o Brasil vivenciou baixos níveis de água em seus reservatórios. Obviamente, esses principais reservatórios aqui no Brasil se encontram, né, predominantemente na região sudeste, sul do Brasil. Também tem aqui na região norte, inclusive a nossa região norte, ela tem grande potencial hidráulico também, mas o que aconteceu? Além de ter esses níveis baixos de água associada à diminuição das chuvas, né? E essas chuvas que muitas vezes estão associadas também ao desmatamento na Amazônia. Vamos lembrar que tem um conteúdo que a gente viu sobre os rios voadores, né? A grande umidade que vem do Atlântico, que através dos ventos alísios vem trazidos aqui para a região norte e depois encontra a Cordilheira dos Andes e vai abastecer os rios da região centro-oeste, sul e sudeste. Nós também temos nessa região, em especial no Brasil, a região sudeste e nordeste, eu tenho maior concentração populacional. Nós temos também grande quantidade de indústrias, né? Então, tudo isso vai fazer com que além da diminuição da chuva associada a essa questão do desmatamento na Amazônia, que influencia também, vai gerar aí um risco em 2001, que depois em 2014 volta também, um risco de apagão. Por quê? Porque o Brasil depende muito, a eletricidade brasileira depende muito desse fluxo de água nos rios. Então, esse dado fluxo de água é o que vai manter e o que vai girar aí as turbinas, né? Gerar energia hidrelétrica, energia hidráulica a partir dos rios, né? Então, a questão que se encaixa aí perfeitamente dentro do que a gente está discutindo é a letra E, aqui, ó. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Lembrando também que a região sudeste eu tenho um grande consumo, né? Como eu disse, o consumo que vem da indústria, da agricultura, associada ao desperdício, e aí, além disso, a diminuição aí dos índices pluviométricos, da quantidade de chuva nessa área, que vai influenciar na geração de eletricidade. Tudo bem? Vamos para a próxima. O texto aqui vai falar de biomassa. O Brasil também é referência em biomassa, em especial a partir da cana-de-açúcar. Isso aí é uma questão histórica, né? O Brasil, desde o processo de colonização,
cultiva o açúcar, é destaque na produção de açúcar, mas não somente, tá? O Brasil também se destaca em produzir, além de o Brasil ser um país, né, agrícola, um país, um gigante na agroexportação, ele vai utilizar desses resíduos agrícolas, resíduos também das residências, resíduos animais, né, a casca de arroz, os óleos de dendê, mamona, lenha, né, da madeira. Então, tudo isso, os excrementos animais, o próprio lixo, né, quando eu tenho aí, através dos aterros sanitários, eu coloco todo aquele lixo e cubro ali com a lona específica, claro, e depois deixo, né, nessa decomposição do lixo gerar o gás metano para depois utilizar nas termoelétricas, também se encaixa aí na questão da biomassa. E aí, depois de ler esse texto, né, o trecho define a energia de biomassa e aborda aspectos do seu impacto ambiental. Pode-se dizer que uma outra característica da produção de biomassa no Brasil é que e aí nessa questão aqui, a que mais se encaixa é a letra B. É empregada para produzir tanto biocombustíveis quanto energia elétrica. Aqui nós temos um programa na década de 70, Proálcool, né, visando aí, principalmente com o choque do petróleo, nesse período, nós vamos ter aí uma tentativa, né, nas políticas de tentar aí diminuir a dependência em relação ao petróleo. Então, vai se criar o Proálcool, e aí os carros, né, principalmente o Brasil, vai estimular aí para que a indústria automobilística utilize o álcool, né, vindo da cana-de-açúcar. Além disso, também, como eu disse, o metano que vem do próprio lixo pode ser utilizado, queimado nas termoelétricas. Então, nessa questão, a alternativa que se encaixa é aí a letra B, certo? Questão 3. Na questão 3, ele vai falar aí sobre a matriz energética brasileira. Vamos ler aqui o texto. O aumento da produção com fontes de energia térmicas e a queda com as fontes hídricas é observado em todo o país desde 2012. Pelo menos, mas no Nordeste a mudança é tanta que desde fevereiro do ano passado, as termoelétricas se tornaram as principais produtoras de energia da região. De acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão responsável pelo controle do sistema de geração e transmissão de energia no Brasil. Bom, aqui ele vai falar, essa questão é bem parecida com a questão número 1, né? Apesar da matriz energética brasileira estar predominantemente baseada em hidroeletricidade, na última década, o aumento no uso de energia termoelétrica em determinados períodos do ano tem sido recorrente. Esse fato se deve principalmente, e aí ele fala, como eu falei, da região Nordeste, mas também na região Sudeste se percebe esses índices aí menores a diminuição na quantidade, nos índices pluviométricos nessa região. A gente vai ver aí que a opção que o Brasil vai ter quando não tem água, quando não tem chuva para manter o fluxo, né, das hidrelétricas, é utilizar as fontes fósseis. E aí, dentro dessa questão, é muito parecida com a primeira, o gabarito seria a letra A. A prolongadas secas, cuja abrangência não se limita apenas à região Nordeste, tá? Por que não seria as demais? Vamos só rapidinho aqui comentar. A B, ao aumento da produção de carvão mineral. Primeiro que a gente já falou nas aulas que o Brasil é pobre nesse recurso e ele se limita à região sul e não é um carvão de tão qualidade, né? Então, o Brasil acaba não sendo tão referência em relação às reservas carboníferas. Elas são poucas, né? Devido a o Brasil está numa área que chove muito, muito quente, e para a formação do carvão eu preciso aí de pouca oxigenação. C, a queda no preço do petróleo bruto.
Bom, contraria, né? Se eu marcar isso aí, eu contrario a questão falando aí que eu utilizo mais energias térmicas. Não tem a ver com o preço do petróleo, tem a ver com uma solução, uma opção quando não tem a hidrelétrica. Acaba que essas regiões acabam utilizando mais durante esses períodos de escassez hídrica as termoelétricas. D. A expansão do programa nuclear brasileiro e a instalação de novas usinas, né? Isso não tem a ver porque o Brasil, basicamente, ele só tem duas usinas, né, aí nucleares, que é a usina de Angra 1 e Angra 2. O Brasil não é também referência nesse tipo de produção de energia. A inviabilidade climática para ampliação do parque eólico, aí tu já para. Porque o Brasil ele vem crescendo muito a energia eólica e ele tem grande possibilidade, não é inviável, na verdade o Brasil ele tem uma das maiores possibilidades de geração a partir da energia eólica. Então, a letra A é a que se encaixa aí no nosso gabarito. Aí vem a 4. A 4 vai falar da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no estado do Pará. Foi pensado e elaborado ao longo de muitos anos por governos brasileiros sucessivos desde o regime militar. A construção da hidrelétrica tem sido objeto de controvérsias e de grandes debates em que são considerados, bom, aqui a questão, ela vai te cobrar aí o que tu sabe de impacto ambiental das hidrelétricas. Embora as usinas hidrelétricas, e aí veja aqui que a usina hidrelétrica que ele fala é a usina de Belo Monte, Rio Xingu, estado do Pará, ou seja, região norte. Vamos lembrar que as hidrelétricas, embora utilizem uma fonte renovável, né, que não gera praticamente assim grandes impactos ambientais, mas não significa que ela não vá gerar, né? Principalmente dependendo da situação, ela pode gerar muito mais impacto do que mesmo benefício. No caso aí na Amazônia, nós vamos ter áreas de grande reserva, né? Grande biodiversidade, uma área que eu tenho, uma região que é onde predomina as terras indígenas, né? Então, também tem uma condição de relevo que a Amazônia, né, a planície amazônica, ela tem relevos que, dependendo da situação, não compensa construir uma hidrelétrica, porque embora o rio seja volumoso, mas o relevo não favorece a queda, né? Não favorece aí, porque para eu produzir energia hidráulica, eu preciso também ter uma condição de relevo que gere aí, que são os chamados rios de planalto, que gere a queda através da gravidade, da força da água. E no caso aí do rio Xingu, o impacto está associado tanto ao social, né, a saída de pessoas, e aí veja que esse impacto tem a ver com as questões culturais, né, econômicas, dependendo dessas populações, pode ser populações indígenas, ribeirinhos, né, comunidades que a gente chama comunidades tradicionais, e também um impacto ambiental muito grande, o desmatamento, a perda da biodiversidade, então tudo isso está associado. Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Dispêndio faraônico do Estado e pouca importância do empreendimento. Olha só, tem uma importância muito grande as usinas hidrelétricas para o Brasil, né? Essa parte aqui acaba deixando a alternativa, né, incorreta. B. O enfraquecimento da economia do país e o favorecimento do capital estrangeiro. É relacionado a isso os debates e as controvérsias em relação à construção da hidrelétrica de Belo Monte? Não, né? Não tem a ver com o enfraquecimento da economia e ao investimento de capital estrangeiro. Pode ter investimento de capital estrangeiro, mas não está ligado ao enfraquecimento. As discussões não estão ao entorno disso aqui. C. Projeto de instalação de usinas nucleares e a manutenção da área de floresta. Não tem nada a ver com o enunciado aqui, não tem nada a ver com usinas hidrelétricas, usinas nucleares, a associação de instalar nucleares ou não. Mito e a ideologia do Brasil potência.
entendidos como herança do autoritarismo. Não tem nada a ver com comando também. E aí a EA, que se encaixa com o que a gente acabou de falar, impacto ambiental e o deslocamento de milhares de pessoas daquele território, certo? Vamos para 5. A questão 5, ela vai falar sobre uma usina hidrelétrica que ela foi construída aí no período militar, né? É a usina hidrelétrica de Balbina, foi construída no rio Uatumã, no Amazonas, e esse rio, né, essa usina hidrelétrica, ela foi justamente construída na área de floresta amazônica, foi construída com a ideia também de abastecer a capital Manaus, né, devido à construção e o projeto de criação da Zona Franca de Manaus. Então, tem tudo isso envolvendo. Só que essa área onde foi construída essa usina, ela está localizada numa região de um relevo praticamente todo plano, né? Gerando uma área de grande alagamento de mais de 2.500, né, quilômetros de área, chega a ser a 2.360 quilômetros quadrados de área de alagamento. Então, acaba que ela hoje não compensa, o impacto ambiental gerado não compensa a construção que foi feita, ou seja, mostra a falta de planejamento, mostra aí que não foi pensado em todo esse projeto, devido a ser uma área plana na região amazônica, nós vamos ter predominância de depressões e de planícies, tá? São áreas planas, então não compensou, hoje ela não gera nem 10% da energia esperada. Então, vamos ver aqui o que a questão quer de você. O fator geográfico que explica a menor produtividade da usina de Balbina em relação à de Tucuruí, ele compara aí com a usina de Tucuruí, né? No texto, quando você for ler, ele compara de Tucuruí, e aí ele até coloca aqui, ó, a energia que pode produzir é praticamente irrisória, 17 vezes menor que Tucuruí. Então, aqui, ó, o que eu vou marcar? É em relação à edificação em barragem de relevo plano. Ou seja, eu vou construir a minha hidrelétrica em uma área plana, o que não vai compensar, não vai gerar queda, não vai gerar energia, né? Então, tem a ver com isso. A 6, a maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima dos combustíveis fósseis, como eu falei para vocês. Matriz energética mundial, matriz elétrica mundial, ela provém de fontes fósseis. Aí vem falar aqui do protocolo de Kyoto, né? O acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2 e outros gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso da queima de combustíveis fósseis, então aqui que tu vai concentrar a tua resposta. O excesso da queima de combustíveis fósseis pode ter como consequência o quê? Né? O excesso. Bom, aqui na 6, né, nós vamos ter aí, ó, maior produção de chuva ácida e o aumento da camada de ozônio, o aumento da camada de ozônio não, mas a rarefação da camada de ozônio, né? Então, pode ter o aumento das chuvas ácidas, mas não o aumento da camada de ozônio, a rarefação, a diminuição do gás ozônio, que inclusive está na segunda camada da atmosfera, né? Na estratosfera, e ele é muito importante para a proteção dos gases ultravioletas. Dos raios ultravioletas, desculpa. Letra B, o aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos. Então, o protocolo de Kyoto visa a diminuição, o uso excessivo dessas fontes fósseis, justamente aí para diminuir a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, basicamente, são gases que mantêm a temperatura média da Terra, que é cerca de 15 graus, só que quando eu emito esses gases em grandes quantidades, esse aquecimento pode ser maior do que o ideal, causando degelo das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, né? Sumir áreas mais baixas e aí afetar toda uma biodiversidade. Então, a letra B, ela se encaixa perfeitamente dentro do meu comando, certo?
Aí, quando ele fala aqui na C, o maior resfriamento, tu já para, porque tem a ver com aquecimento, tá? D, destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa. O efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural. Não tem, assim, digamos, como diminuir, tem como intensificar ele, aumentar, digamos aí, a temperatura média da superfície terrestre, né? Então, tá errado por conta disso. Letra E, maior resfriamento global, aí tu já para também, porque eu já falei que tem a ver com aquecimento. A 7. A 7 é uma questão sobre o nosso revisional de escala. Vamos lembrar que escala está dentro dos elementos essenciais do mapa. Todo mapa ele precisa ter pelo menos esses 5 elementos, né? O título, legenda, fonte, orientação e escala. A escala me representa o grau de detalhamento de uma área. Quanto que eu vou conseguir, quem está lendo aquele mapa, visualizar o detalhamento? Pode ser um detalhamento, por exemplo, de estabelecimentos, de ruas, de rios, de algum aspecto natural ou humano. E aí, nessa questão aqui, a gente falou nas aulas que existem 2 tipos de escala que pode vir no mapa. A escala numérica, que vem toda em centímetro, e a escala gráfica. Essas questões de cálculo de escala, ela utiliza o tipo numérica. Geralmente não, ela vem assim, né? 1 para aí algum número. No caso aqui, ele diz assim: em um mapa, a escala gráfica mostra entre os pontos A e B a distância em uma linha reta de 4 centímetros. Aqui, basicamente, deixa eu pegar aqui uma caneta, ele te dá o quê? Bem aqui, ele te deu a distância gráfica. Deixa eu tentar escrever a distância gráfica, muito difícil escrever. E aqui ele te dá a escala. E aí a gente estudou aí nosso macetezinho, né? A gente estudou, vai colocar lá o teu DED. Lembra? E aí, olha só, distância gráfica e escala. Quando eu tiver uma situação em que eu tenho esses dois e eles aparecerem aqui um do lado do outro, tu vai multiplicar isso aqui por isso aqui. Então, eu trabalho com esse número depois do 1. Como é que eu leio essa escala aqui? A cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 60 milhões de centímetros do real. 4 vezes 6, 24. Aí, tu só acrescenta esse tanto de zero aqui. Depois disso, tá tudo em centímetro, porque esse tipo de escala está em centímetro e aqui também em centímetro. O que que eu faço? Eu pego esse resultado e aí, basicamente, eu vou cortar aqui, ó, quantos zeros? 5, exatamente. 5 zeros, né? Do centímetro para quilômetro, eu tenho aí uma distância de unidade de medidas, né? De 5 casas. Então, o gabarito vai ser a letra D. Letra D vai ser aí o nosso gabarito dentro dessa questão, deixa eu marcar aqui, de escala. Bom, aqui vai falar sobre águas, né, intemperismo, vai falar sobre chuva, erosão. Então, olha só, causado pelas águas da chuva, ou seja, erosão pluvial, certo? Tem abrangência em quase toda a superfície terrestre, em especial nas áreas de clima tropical, como no Brasil, cujos totais pluviométricos são bem mais elevados do que em outras regiões do planeta. O processo tende a se acelerar à medida que mais terras são desmatadas, ou seja, a importância da vegetação, né, na manutenção do solo, na fixação através das raízes. E aí vem, uma vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal e, consequentemente, as chuvas incidem direto sobre a superfície do terreno. Ou seja, o terreno fica saturado, né? Ele, além de ser em áreas íngremes, dependendo da região, pode causar uma série de desmoronamentos, né? Todo um impacto socioambiental. O texto descreve um processo que pode ser acelerado. Acelerado quando? Aí aqui, ó,
Manutenção da vegetação? Não, ela tem uma importância. Se tiver a vegetação, ele não tem um impacto tão grande. É isso que o texto diz. Construção de curvas de nível. As curvas de nível, gente, não se constrói, são mapas que mostram a altitude do relevo, não tem nada a ver. O planejamento urbano, se tiver planejamento, isso tende a diminuir, né? Por exemplo, as áreas de favelização de favelas, de comunidades que são construídas em áreas de morros, na encosta de morros, se tivesse planejamento urbano, não aconteceria de forma como acontece, né, no Brasil afora. O aumento da matéria orgânica no solo, do solo, não. A chuva, na verdade, vai lavar, retirar essa matéria orgânica, né? E tende a deixar o solo mais pobre. E aí, a letra E é a que se encaixa, construção nas encostas de morros. Então, letra E é o nosso gabarito da 8. Aqui, ele vai falar um texto, vamos ler rapidinho. As rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados e também substâncias dissolvidas na água pode precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independente de sua característica, de suas características, podem ficar destacadas no relevo. Aí ele vai falar da ação erosiva, né? Então, quando ele diz aqui, ó, o texto refere-se à modelagem do relevo. Quem é que modela o relevo? A gente falou que existem os agentes formadores, que são os agentes internos, vindos principalmente de dentro para fora, o tectonismo, o vulcanismo, abalos sísmicos, mas quem faz a modelagem do relevo são os agentes exógenos, externos, né? Através do processo de erosão e de intemperismo, como a gente viu na última aula do revisional. Então, aqui nós vamos ter letra C, intemperismo e erosão, certo? E vamos para a última questão. A última questão, ela vai falar aí. Não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos, no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados normalmente são de baixa magnitude. A explicação para essa diferença deve-se ao quê? Vamos lembrar que a gente falou nas últimas aulas também do revisional que o Brasil está localizado em cima de uma única placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então, digamos assim, em relação a esses países citados, o Japão está numa área de maior instabilidade tectônica, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Os Estados Unidos também, no seu território, na parte mais a oeste, o Chile também, aqui que fica em área de choque de placas, da placa de Nazca com a placa sul-americana, mas o Brasil ele é privilegiado em relação à localização de áreas de placas, tá? Então, a questão alternativa que se encaixa aqui na resolução é a letra E, localização do território brasileiro em uma região de intraplaca. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Mas valeu, espero que vocês tenham ido super bem nesse simulado. Obrigada, até mais.